Graça e paz. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muitas dores, tempos de guerra, tempos de agressões, perseguições. Mas tudo isso, meus queridos irmãos, é para que se cumpra as palavras do Mestre Jesus, é para que se cumpra a Sagrada Escritura. Desde o princípio houve guerras, desde os antigos tempos, sempre houve guerra em diversos países. Naquela época as guerras eram diferentes. Os homens lutavam e soldados lutavam com espadas e outras armas. Hoje são armas modernas, são navios, aviões, canhões, mísseis, bombas nucleares, armas super potentes, onde o irmão tem a tecnologia para ferir o ser humano de morte. Assim é. Mas sabemos que em tudo isso o Senhor está no controle da situação. Porque o nosso Deus, ele tem o controle das coisas. Nada é permitido, nada acontece sem a permissão desse Deus grande. Se acontece guerra, é porque ele permite. Por que permite? Porque há desamor no coração do homem. Porque há maldade no coração do homem. São os homens que fazem a guerra. São os homens que planejam ataques terríveis contra o seu irmão. E por isso provoca guerras, mais guerra, confusões e mais confusões. Porque os homens estão vazios de amor, estão cheios de ódio, estão cheios de rancor, estão cheios de raiva. E patrocinam e espalham a raiva, o ódio, o rancor por onde passa. Matando os inocentes, sem olhar para as crianças, sem olhar para os mais pobres, sem olhar para aqueles que não têm para onde ir. Assim é o efeito devastador de uma guerra. Guerra é sinônimo de muita dor, muito sofrimento, muita peleja. Porque a guerra, porque os homens rejeitam a paz, os homens rejeitam o amor, os homens abraçam aquilo que faz mal à sociedade, aquilo que os torna herói, os torna grande. Porque quando alguém vence uma guerra, sai como herói, como vencedor, mas quando perde, sai como derrotados. É assim a realidade. Mas nós, cristãos, devemos torcer pela paz, pelo amor, pela justiça entre os povos. Sempre teremos guerra. A guerra nunca se acabará. Guerra se acabará quando o momento em que o Mestre vier buscar a sua igreja, buscar o seu povo, buscar o seu remido. Aí sim haverá paz. Mas aí terá a batalha final, a batalha do Armagedon, a batalha onde o Cordeiro Santo esmagará Satanás, o nosso inimigo. Aquele que luta para derrubar a igreja. Aquele que luta contra o cristianismo. Aquele que luta contra os filhos de Deus. Aquele que faz de tudo para derrotar a igreja, para vencer a igreja do Senhor. E muitas vezes tem vencido. Como falei, há guerras. A guerra de homens contra homens, a guerra de exército contra exército, a guerra de nações contra nações, mas a guerra espirituais, a guerra entre anjos e demônios, a guerra entre o inimigo e nós, a guerra entre a carne e o espírito. Tudo isso é guerra, amados. Guerras que precisam ser ganha. Guerra que precisamos sair delas vencedor. Por exemplo, a guerra da carne contra o espírito. É uma guerra muito forte que derrota o cristão. Essa é a verdade. Porque nós não guerreamos, lutamos não é contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra a potestade dos ares, na região celeste. Então nós lutamos contra um adversário muito potente. Se nós não estivermos fortalecidos na graça, na fé e na oração, também no jejum, nós somos vencidos facilmente pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, que nos abate muito rápido, que tem planos, que planejam como derrubar, que sabe como derrubar um crente, que sabe como atacar o crente na hora certa e qual arma usar contra nós. Assim é, meu amado. Se nós não tivermos cuidado, nós seremos vencidos facilmente pelos nossos inimigos, chamado Satanás. E pelas coisas que ele impõe na sociedade, pelas coisas que ele nos mostra. Isso é guerra. Guerra
que pode vencer, vai sair vencedor de um lado e o outro perdedor. Que possamos nós, nessas guerras que travamos, que vivemos, sairmos vencedor, juntamente com Cristo Jesus, o nosso príncipe da paz, o Rei da glória. Lembrando de ser meu amor, aonde passa. Pois devemos dizer não às guerras, e dizer sim à paz. Devemos lutar pelos nossos objetivos. Lutar para sermos mais santos. Lutar para sermos mais perfeitos. Lutar para termos mais amor, paz e felicidade. Lutar contra esse mundo de guerra, de dor, de escuridão, a qual nós estamos em meio de guerras terríveis. Guerra de ideologias, guerra religiosa, guerra de contradições, guerra de confusões, guerra de teologia, guerra de tudo. Mas temos que sair vencedor em nome de Jesus. Temos que nos santificar, vencer, porque Cristo venceu o mundo e nós temos que vencer a guerra que travamos neste mundo, de dor, de ódio, de confusão, de treva. Mundo sem luz, mundo sem Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, ative a notificação no YouTube, notificar assim que eu colocar um vídeo. Shalom Adonai.